Nós tivemos um período em que o presidente não tinha tanto interesse nessa área ou tinha uma certa resistência, e agora nós voltamos, digamos, a uma normalidade, de ter de novo uma grande ação diplomática. Eu converso agora com a embaixadora Débora Barenboim, do Ministério das Relações Exteriores. Hoje, qual o principal desafio de quem tem essa atribuição de colocar o Brasil em destaque no comércio internacional? Olha, hoje em dia a temática que a gente tem que abordar é muito variada e muito complexa. A gente costuma brincar que nós somos tutólogos, nós temos que nos especializar em muitos assuntos que às vezes não estavam na origem, principalmente para os mais antigos como eu, na origem da nossa formação. Nosso aprendizado é constante, nós temos que nos atualizar e conhecer. Quando você negocia comércio hoje em dia, você tem à mesa temas novos como novas tecnologias, meio ambiente, enfim, é uma variedade tão grande que requer um esforço muito grande de aprimoramento. Por isso que a nossa formação não é uma formação fechada, mas é uma formação aberta à constante atualização. E o Mercosul? Olha, o Mercosul vai bem, obrigada. Nós estamos até esperançosos de que o acordo Mercosul-União Europeia, que é tão importante para a gente, seja negociado até o final deste ano, com vistas a uma assinatura, talvez no ano que vem, mas as negociações estão indo a pleno vapor. Houve um encontro há poucas semanas em Buenos Aires. No dia 5 de dezembro haverá uma reunião na Fiesp com empresários e embaixadores da União Europeia. Será o Dia da Europa, onde estará presente também o Itamaraty, falando também sobre esse acordo, que hoje em dia é um marco importante nas nossas relações com a União Europeia, que é um dos nossos principais parceiros comerciais. E então o Mercosul está junto, o presidente Macri também está interessado no tema, os outros países seguem, e o Brasil está muito ativo nisso também. Então o Mercosul passa também por renovação. O que ele era no começo tem que ser constantemente também revisto à luz do que é hoje o cenário internacional, dos novos desafios, mas acho que ele está à altura, ele tem um marco básico que nos permite evoluir também. Rodada Doha e essa tendência ao protecionismo nos Estados Unidos, em outros países, na Europa. Então, a rodada Doha teve um final decepcionante e nós caímos num, digamos, marasmo dessa tendência que havia desde a rodada Uruguai, lá atrás, que criou o GATT, que foi transformado na Organização Mundial de Comércio, para uma abertura comercial internacional. O próprio TPP, que era uma iniciativa do presidente Obama e dos Estados Unidos, o presidente Trump jogou para debaixo do tapete. Então, essa tendência universal deixou de prevalecer no momento. É por isso justamente que esse acordo Mercosul-União Europeia assume tanta importância, porque ele é uma janela de oportunidade em um mundo que tende a se fechar. E o desafio do diplomata, dependendo do presidente e a predisposição dele ou não a ativar ou incentivar o comércio, a participação do Brasil no comércio internacional? Olha, não é só comércio, eu diria que em todos os temas. Claro que a diplomacia comercial é importante, mas há muitos outros temas que são importantes na diplomacia. Hoje em dia, o papel do chefe de Estado, de governo, nas relações internacionais é muito importante, porque os meios de comunicação são fáceis, os meios de transporte são fáceis, o presidente sobe no avião e vai, passava no telefone e fala com outro chefe de Estado, e dependendo da personalidade do chefe de Estado e das oportunidades, isso impulsiona ou não. Nós tivemos um período em que o presidente não tinha tanto interesse nessa área ou tinha uma certa resistência, e agora nós voltamos, digamos, a uma normalidade, de ter de novo uma
grande ação diplomática. Nós estamos recebendo muitos visitantes do exterior, recebemos na semana passada o rei da Suécia, recebemos agora na próxima segunda-feira o presidente de governo da Espanha, o primeiro-ministro Rajoy, recebemos ainda na semana que vem o ministro das Relações Exteriores da Tunísia. Então nós estamos tendo uma agenda bastante intensa, as pessoas são recebidas em Brasília, as pessoas participam de reuniões importantes aqui em São Paulo. Então, digamos que nós, depois de um período um pouco de calmaria, estamos voltando a uma atividade intensa das nossas relações internacionais. E a formação de diplomatas aqui no Brasil? Olha, nós temos o privilégio de ter uma academia diplomática, o Instituto Rio Branco, que é a terceira mais antiga do mundo, depois da Academia do Vaticano e da Academia Diplomática de Viena. Ela foi criada em 1945 e teve o primeiro concurso em 1946. Desde então, todos os diplomatas brasileiros são única e exclusivamente recrutados por concurso público. O concurso veio se democratizando nos últimos anos. No começo só tinha concurso no Rio de Janeiro, o Instituto Rio Branco ficava no Itamaraty do Rio de Janeiro, mas depois, principalmente depois da vinda do Itamaraty para Brasília, as coisas foram mudando. Hoje em dia você tem concurso para o Instituto Rio Branco em todas as capitais brasileiras, da primeira fase, os que passam na primeira fase depois são chamados para irem a Brasília. Eu não sei se eu posso contar uma anedota. Dizem que no tempo do Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912, o Barão, que foi o responsável pelo fechamento das nossas fronteiras e que é o ícone da diplomacia brasileira, nosso patrono, costumava pessoalmente entrevistar os candidatos à diplomacia brasileira. E essa entrevista ocorria na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Ali ele se sentava com os candidatos, conversava e via quem era o mais adequado. Claro que isso mudou completamente. Hoje em dia nós temos um concurso altamente profissionalizado. E isso é uma das razões de orgulho que nós temos quando nós ouvimos no exterior que a diplomacia brasileira é das mais profissionais que existem. Nós somos respeitados, nós somos admirados, nós temos um patrimônio que nós devemos sim conservar, mas ao mesmo tempo modernizar e aprimorar, porque os nossos desafios, como a gente estava falando, mudaram muito. O tipo de diplomacia, hoje não existe você não saber usar um Facebook, usar a internet, você usar os meios de comunicação que nós temos. Não tem um posto no exterior que não tenha uma página no Facebook para divulgar suas atividades. Então é um mundo novo e a gente tem que se adaptar e ir correndo. E que mensagem passar aos aspirantes a essa carreira? Olha, a carreira diplomática não é para quem não tem interesse por se aprimorar, estudar, ler muito, se abrir toda vez para o mundo, aprender coisas novas. Ela demanda um esforço muito grande, pessoal, constante, de aprimoramento e de estudo. Há outras carreiras que você vai para a faculdade, estuda, você tem as matérias, 1, 2, 3, 4 anos, acabou, joga os livros no lixo e tchau, e não precisa mais estudar. Não, o diplomata estuda a vida inteira, tem que se atualizar, tem que se interessar, tem que ser mordido pela mosca azul da curiosidade. Sem isso, não consegue. Então, quando você vai fazer um concurso, é muito difícil. Nós tivemos, ano passado, acho que 5.000 candidatos para 30 vagas. É muita gente para pouca vaga. E o concurso não tem um formato fixo, que você saiba, olha, eu vou ver como é que foi do ano passado, porque eu vou saber como é que é do ano que vem. Não, ele varia muito, porque variam as pessoas que fazem parte da banca, varia a temática, e você tem que estar preparado para responder a todas as questões importantes da atualidade internacional e mais as matérias que estão previstas no currículo do Instituto Rio Branco para o exame. E o desafio pessoal, o desprendimento, estar disponível para missões em diferentes lugares, diferentes países? Olha, isso não é fácil. Parece, quando você fala, diplomata, tem sorte, vai para Washington, vai para Nova York, vai para Paris, mas não é só isso. Você sabe que existe muito posto difícil também, e é uma adaptação, uma adequação, não só do diplomata, mas de toda a família. Eu tenho 2 filhas que
passaram parte da vida viajando, trocando de colégio a cada 3 anos, fazendo novos amigos ou enfrentando estranhamento nas escolas novas, porque você é recém-chegado, não conhece ninguém. Criança tem uma dificuldade e então é um esforço para toda a família. Claro que os benefícios ficam patentes quando você vê que as pessoas aprendem várias línguas, têm facilidade em se relacionar com um nível de pessoas muito diferente, uma abertura para o mundo muito grande. Mas não é fácil, é uma coisa que você tem que ter em consciência, que o seu cônjuge vai ter dificuldade para trabalhar. Nós temos acordos com muitos países que permitem o trabalho dos cônjuges, dos diplomatas, mas muitos também não têm. Então, tudo isso a gente precisa se adaptar e principalmente a família precisa aceitar e se adaptar. Temos diplomatas brasileiros em organismos internacionais em postos-chave, não é? Temos, para orgulho nosso, o nosso Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, e temos o secretário-geral do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que fica lá em Xangai. Nós temos em todos os organismos internacionais, se não no topo, mas no segundo, terceiro escalão, nós temos uma presença brasileira muito grande. Embaixadora Débora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, uma honra sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço o interesse pela diplomacia brasileira, a oportunidade e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Luciane Miranda para a Ducascope TV.